Boa noite a todos. Declaro aberta a 128ª reunião ordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a primeira secretária da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Boa noite a todos os vereadores, Boa noite. funcionários. Vitor, seja bem-vindo. Boa noite. Ata da 127ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Aos 19 dias do mês de novembro de 2015, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita na rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência do vereador Joaquim Felício Simões Filho, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da Casa. Senhores Antônio Daniel da Silva, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima e Sá, Donizete Abel Cardoso, João Francisco da Silva, Joaquim Felício Simões Filho, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos e Suelene Almeida. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e solicitou a primeira secretária da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, foi assinada pelos vereadores presentes. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou a segunda parte com a ordem do dia compreendendo: a. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar número 011/2015, que altera disposições da lei complementar número 1452/2002, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, usaram da palavra os vereadores Antônio Marcos Martins e José Raimundo de Castro e Cláudia Cristina de Lima e Sá. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 011/2015 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 029/2015, que autoriza cessão temporária de servidor público municipal ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e da outras providências, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, os vereadores José Raimundo Castro e Antônio Marcos Martins fizeram o uso da palavra. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei 029/2015 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. C. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 030/2015, que autoriza o município de Bueno Brandão a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, S.A., BDMG, operações de crédito com postura de garantia e da outras providências, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, os vereadores Antônio Marcos Martins e José Raimundo de Castro justificaram seus votos contrários ao projeto. As vereadoras Cláudia Cristina de Lima e Sá e Suelene Almeida e o vereador Joaquim Felício Simões Filho justificaram seus votos favoráveis ao projeto de lei número 030/2015. A seguir, em votação, o projeto de lei número 030/2015 foi aprovado em primeiro turno por 6 votos favoráveis dos vereadores Antônio Daniel da Silva, Cláudia Cristina de Lima e Sá, Donizete Abel Cardoso, João Francisco da Silva, Maria Helena de Godoy Santos e Suelene Almeida. E 2 votos contrários dos vereadores Antônio Marcos Martins e José Raimundo de Castro. D. Votação em turno único do requerimento número 022/2015 da vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá, requerendo o envio de ofício ao senhor prefeito municipal para que se cumpra o artigo 20, parágrafo 3º do Código de Postura do município. Colocado em votação, o requerimento número 022/2015 foi aprovado em turno único por unanimidade. E Votação em turno único do requerimento número 023/2015 do vereador
Antônio Marcos Martins, requerendo o envio de ofício ao senhor prefeito municipal para que o mesmo promova, junto à empresa Remo Engenharia, a iluminação pública da comunidade Cachoeirinha dos Luiz. Colocado em votação, o requerimento no 023/2015 foi aprovado em turno único por unanimidade. Votação em turno único da indicação número 048/2015 do vereador Joaquim Felício Simões Filho, indicando ao senhor prefeito municipal que providencie redutor de velocidade na rua Alzira de Araújo, em frente à casa do número 205, neste município. Colocada em votação, a indicação no 048/2015 foi aprovado em turno único por unanimidade. G. Votação em turno único da indicação número 049/2015 do vereador Donizete Abel Cardoso, indicando ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade, junto ao setor competente, de reformar o prédio da Escola Municipal do Bom Jardim, bairro Ponte Nova, neste município. Colocada em votação, a indicação no 049/2015 foi aprovada em turno único por unanimidade. Votação em turno único da indicação no 050/2015 da vereadora Cláudia Cristina de Limissá, indicando ao senhor prefeito municipal que providencie redutor de velocidade na rua Cruz de Cedro, neste município. Colocada em votação, a indicação no 050/2015 foi aprovada em turno único por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente explicou aos senhores vereadores que, de conformidade com o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei complementar número 011/2015, o projeto de lei 029/2015, ora aprovados em segundo turno, seriam apreciados também em redação final nesta mesma reunião. E solicitou à presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresentasse os referidos pareceres de redação final, o que foi feito, lidos e a seguir colocado em discussão, cada um por sua vez. O parecer de redação final do projeto de lei complementar 011/2015 e o parecer de redação final do projeto de lei número 029/2015 foram aprovados por unanimidade. Antes do encerramento da reunião, o senhor presidente concedeu o uso da palavra ao vereador Antônio Marcos Martins, que requeriu o envio de ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando a limpeza da Escola Municipal do Bom Jardim e da Unidade de Estratégia da Saúde e da Família, ambas localizadas na comunidade Ponte Nova. Colocado em votação, o requerimento oral do vereador Antônio Marcos Martins foi aprovado em turno único por unanimidade. Falou também sobre o ofício encaminhado ao PAS. O vereador José Raimundo de Castro falou sobre transmissão das reuniões da Câmara feita de forma gratuita pela Rádio Difusora de Ouro Fino. O vereador João Francisco da Silva falou sobre o abaixo-assinado dos moradores solicitando a feitura do asfalto. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavou-se a presente ata que, lida e aprovada, vai assinar pelos vereadores presentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Brandão, aos 19 dias do mês de novembro de 2015. Todos de acordo? Sim. Sim. Ata aprovada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei número 030/2015, que autoriza o município de Bueno Brandão a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Sociedade Anônima, BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim.
Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 030/2015. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não. Senhor presidente. Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite, Vitor, funcionários, Dani, doutora Eva, boa noite a todos. Eu só queria deixar registrado, novamente, o seguinte, nesta casa, o seguinte comentário referente ao projeto de lei. Analisando pela terceira vez esse projeto, qual da primeira vez ele foi rejeitado e depois voltou em votação no primeiro turno, agora estão no segundo turno. Quando voltou esse projeto, eu imaginei que esse projeto ia voltar, poderia ter substituído. Por quê? O edital do BDMG diz o seguinte: condições gerais de financiamento para linhas de financiamento disponibilizadas pelo BDMG, quais sejam BDMG Urbaniza, BDMG Cidades, BDMG Máquinas e BDMG Saneamento, serão contratadas operações de crédito até o limite estipulado pelo Estado. Bom, após a publicação do edital referente no Diário Oficial, no dia 14, dizendo que o município tem recursos para asfaltamento das ruas da cidade, estrada da Gabiroba, estrada da Vargem Grande, recurso a custo zero, devido a aditivos feitos nos contratos, que inclusive tem contrato do ano de 2012, analisando desta forma e vendo que o município tem carência em diversas áreas do básico. Vou citar um exemplo que iniciou a obra da creche, ok? A creche ela estava prevista um orçamento de R$1.306.000. Portanto, a empresa, segundo publicação no Facebook da Prefeitura, a empresa ganhou a licitação por R$1.106.497,48. Essa mesma creche foi publicada no primeiro informativo do Executivo Municipal, referente ao exercício de 2013 a 2016, onde se dizia: construção de uma creche municipal, Governo Federal, Fundo Nacional de Saúde e Educação. Valor da obra, 849. Prazo para realização, 10 meses. O número da conta, 13.864. Valor que tinha em conta, 217.000. Isso faz mais de ano. Tinha 217.000 com uma obra de 800. Hoje a obra foi fechada por 1 milhão e você vai na mesma conta, ele está com um saldo de 200 e... É muito papel, né? Hoje, exatamente hoje, às 16 horas, 19 minutos e 28 segundos, o saldo desta conta da obra da creche é de 237.673,52 para 1.100.000, falta muito recurso. Aí, inclusive, no contrato, no processo licitatório, diz o seguinte, que é de acordo com o termo assinado junto ao Fundo Nacional de Educação. Aí, analisando os setores, as regiões aonde tem as creches, nessas condições, devido a noticiários de jornais e tal, essa semana a EPTV pegou firme em cima dessas construções de creche. Construção da creche em Coqueiral. A obra de construção da creche, que começou em 2011, depois que o Ministério da Educação liberou o recurso, mas no ano seguinte ela parou. Na época, a construtora alegou que o dinheiro era pouco e abandonou o projeto.
tem terminado até hoje. Começou em 2011. A obra da creche de Itanhandu, obra de creche orçada em 1 milhão, está parada há mais de 2 anos em Minas Gerais. Aí o prefeito de Itanhandu ainda diz o seguinte, que os recursos para o Pró-Infância está suspenso pelo Tribunal de Contas. O governo federal não pode liberar recurso para esses projetos da Pró-Infância. E a creche nossa, ela é Pró-Infância. Na cidade de Pouso Alegre, em 2 bairros, as obras deveriam ter sido entregues há quase 2 anos. Está sem terminar. 4 obras também sem terminar. Então, como o município, eu esperava que o município voltasse esse projeto de uma forma diferente, já que o município tem recurso a custo zero para fazer o asfalto e tem essa dificuldade do governo federal para a liberação do recurso para terminar a obra da creche, que espero que isso não aconteça aqui no município, mas é bem provável que isso aconteça, porque nós estamos vivendo num país que está uma maior dificuldade para recurso, né? Inclusive, todos dizendo aí, o próprio ex-presidente Lula disse que a Dilma falou uma coisa e está fazendo outra, né? Ela prometeu essas creches. Essas creches também, ela não é emenda parlamentar, isso é um programa de governo, é um programa de governo do governo federal. Esta creche é para atender a lei que nós aprovamos aqui, ó, a lei do Plano Municipal de Educação. E no seu artigo diz o seguinte: anexo 1 das metas estratégicas do Plano Municipal de Educação. Meta 1: universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos. Isso nós aprovamos aqui nesta casa. Então, a minha opinião, eu até, mesmo com essas dificuldades financeiras, o município dizendo que o recurso está caindo, está em dificuldade, não pode contratar funcionário para ajudar lá no hospital porque não tem recurso, que o FPM caiu, não pode construir o muro lá da família, lá no Brigagão, que não tem recurso, o carnaval está difícil porque não tem recurso, o CRAS também parou por falta de recursos, mas mesmo assim, se fosse para esse 1 milhão destinado à construção da creche, com certeza eu votaria a favor, porque é um projeto que é uma necessidade. Agora, eu não posso votar num projeto que já existe recurso a custo zero para fazer e eu votar novamente nesse projeto para pegar recurso, pagando juros, para fazer o mesmo tipo de obra. Então eu vejo uma incoerência. Nós precisamos construir essa creche, né, terminar essa creche, que está no plano de educação, né, que é uma obrigação do município. E pelo que está acontecendo no país, ela tinha prometido a construção de 6.000 creches, né? Aqui, só na nossa região, aqui tem meia dúzia, entre Pouso Alegre, Itanhandu e Coqueiral, né? Então, eu acredito que, devido à dificuldade do país, né, que de ontem para hoje agravou mais ainda a situação, né? Então, eu acredito que, às vezes, essa obra pode vir a acontecer de não ter o recurso para concluí-la, como o prefeito de Itanhandu pôs à venda terrenos da prefeitura e está aguardando a autorização do Ministério para que ele conclua a obra da creche com recurso próprio, né? Não sou contra o asfaltamento de ruas, não sou contra asfalto, principalmente aquelas que nós votamos aqui, mas nesse momento, analisando desta forma, vejo que realmente eu voto com a maior tranquilidade contra esse projeto. Se fosse optado pela outra opção de construções de prédio, investir na educação, como é a creche, que é uma responsabilidade do município, a qual nós votamos nesta casa, o plano, e o município tem que cumprir isso que está nessa lei, né? Eu votaria a favor, sim, mesmo sabendo da dificuldade.
que o município ia ter lá na frente para estar pagando esse financiamento. Mas isso é uma obra de extrema necessidade, que é o básico no município, que é a educação infantil. Agradeço o espaço, né? E quero deixar claro também, e até esqueci de comentar, mas essa reunião, a passada, já foi transmitida, tá? Vai ser transmitida todo sábado, após a reunião de Inconfidentes, na Rádio Difusora. 12h30 começa a reunião de Inconfidentes, terminou de Inconfidentes, já entra nós. Então, aos ouvintes da Rádio Difusora também, né? E os que nos acompanham pelo Facebook, esta é a minha terceira justificativa, né? Porque a primeira eu justifiquei porque não vejo necessidade deste recurso com juros, principalmente nesta faixa etária de juros aí, que a inflação, o país, quando não tinha inflação, era menor, porque a gente só fala em juros, mas tem a correção monetária, juros 6% e mais a correção, né? Que no passado até era menos, né? Agora com essa inflação a gente não sabe aonde vai parar isso, né? Está previsto 10, daqui a pouco é 10,5, né? E para o ano de 2016 já estão vendo também que vai ter um aumento, né, novamente de inflação. Então, com certeza, a taxa Selic ela vai ser bem um valor exorbitante em comparação aos anos de 2010, quando fez uma operação, e no ano de 2013, que fez aquela operação para a rodoviária e para a compra do caminhão. Então, naquela época, a gente vivia num país que tinha, não sei se era uma ilusão, o que era, né? Porque pelo menos eles prometiam que não tinha inflação, né? Mas hoje nós estamos vendo que nós vivíamos num país que estava bem complicada a coisa, tinha uma grande mentira em cima disso, muitos esses índices escondidos, de uma forma para enganar a população, né? Mas mesmo assim, os contratos foram assinados naquelas condições e não se pagava juros. E hoje a gente está vendo que a realidade é bem diferente de 2, 3 anos atrás. Com a palavra a vereadora Suelene Almeida. Só somente para esclarecer, sobre o comentário do CRAS. O CRAS está normal. A única coisa que aconteceu no CRAS foi a mudança de gestor. Não, vossa sua. Eu entendi que você falou CRAS. Eu entendi CRAS. Segunda parte, por favor. Você fez, foi uma confusão minha. O trabalho do Acessuas, que é realizado dentro do CRAS, não é isso? Né? Então, me desculpe. Foi uma colocação minha. Tá? Foi suspenso o serviço do Acessuas, né? Que é um recurso do governo federal. Então, se eu coloquei dessa forma, me desculpe. Tudo bem, está normal lá, o atendimento, tudo normal, né? Só mudou o gestor, mas está normal. Obrigada. Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Depois, com certeza, vereadora. Boa noite a todos. Boa noite. Meu cumprimento aí é o nome do presidente da Câmara, o Joaquim Felício Simões Filho, a primeira secretária Suelene Almeida, e os demais colegas, a Luísa, né, a esposa do nosso colega, da Lisete, o Vitor, seja bem-vindo, é um prazer estar recebendo. E só um comentário, minha colocação sobre o projeto, já me coloquei, já falei nas reuniões anteriores, né, que eu sou favorável do projeto, e também em questão só fazendo a colocação que o vereador José Raimundo falou sobre a creche, do financiamento. Haja visto que é conhecimento dos senhores que o governo não libera esses dinheiros de uma vez. O montante, ele vai liberando por partes. E sim, começa a obra, ele libera uma parte, depois libera a segunda parte, a terceira parte. E a gente tem que ter pensamento positivo que vai sair sim essa creche. É muito importante, né, para o planejamento aí da educação, né, tem um plano que ele faz, essa creche faz parte do plano municipal de educação. Então eu acredito sim que a gente tem que ter pensamento positivo que vai sair essa creche. Então é conhecimento de todos. Não libera o dinheiro de uma vez, ele vai liberando por partes, né? Todos têm conhecimento sobre isso. Então eu acredito que sai sim. Eu tenho também fazer a colocação e o vereador falou aí sobre o CRAS está funcionando, né? Só que ele, né, foi o equívoco dele, se corrigiu, mas é isso que eu queria dizer, que a gente tem que pensar positivo, que vai sair sim. E o que é melhor para o município, a gente tem que estar lutando e melhorando cada vez mais. Muito obrigada. É isso. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Uma boa noite a todos. Boa noite.
Se a gente, complementando o que Vossa Senhoria falou, se a gente aprovou o Plano Municipal de Educação, a gente também aprovou os projetos de lei relacionados ao sistema financeiro de habitação, onde grande parte das cotas de habitação a Coab de Minas Gerais adquiriu junto ao governo federal. O nosso município, não somente nesta gestão como nas anteriores, está em débito nas construções, ou na construção, como queiram, de casas populares. Vossa Senhoria, vereadora Cláudia, mencionou realmente, dependendo da obra, às vezes a obra inicia-se com nem todo o dinheiro em conta, mas geralmente o pronunciamento por escrito do município, falando da creche, a função da creche, já faz mais de um ano. E o valor, a alteração de valor junto à conta, foi somente pelo juro, pelo rendimento do valor aplicado, do dinheiro aplicado, ou seja, há mais de um ano não vem entrando dinheiro do governo federal para a construção desta creche. Ou seja, a chance é mínima, infelizmente. Ou seja, nós temos serviços essenciais, como a creche para crianças de 0 a 3 anos, que por enquanto não é obrigatório, né? É opcional, porque torna-se obrigatório o ensino a partir dos 4, 5 anos, né, na pré-escola. Os pais e mães são obrigados a colocar nos filhos. A creche é opcional por parte dos pais. Mas sabemos que muitos pais e mães hoje trabalham para poder sustentar a família e as crianças têm que ficar em algum local seguro. Creche. Casa popular. Nosso município faz quanto tempo que vem aí necessitando disso? Nós não temos. Ruas a serem asfaltadas. Ontem, por exemplo, fiz uma visita na rua Cruz de Cedro. Você vai até o entroncamento com a rua dos Ipês. O restante da rua é terra. Da rua dos Ipês, o entroncamento da rua dos Ipês, até o entroncamento com a rua Vereador Baião, é terra. E lá paga-se IPTU. Ou seja, é uma dissonância absurda. Emprestarmos R$1 milhão, ou então esse dinheiro que virá por convênios, né, por aditivos de convênio, convênio de 2012 e um convênio de 2014, asfaltar aonde já existe calçamento e deixar, por exemplo, um trecho daquele é mínimo, não interessa, é mínimo, mas precisa de melhorias. Ou seja, temos situações que precisamos de melhoria, que precisamos atingir a população de uma forma direta, oferecer mais condições de vivência para a população, e estamos pensando em asfaltar ruas. Se não tivesse asfaltamento, se não tivesse calçamento, se não tivesse pavimento, ótimo, pensaríamos 2, 3 vezes. Ontem, por exemplo, em 3 conversas informais, fiquei bastante satisfeito. A pessoa relatou dessa maneira, abre aspas, o chefe de gabinete Israel da Silva chegou até o nosso estabelecimento e pediu para assinar o abaixo-assinado, pedindo o asfalto na nossa rua. Nós não assinamos, compreendemos a posição dos vereadores que são oposição, compreendemos aqueles que também votam na situação do projeto, mas também entendemos, porque esse não é o momento adequado para se emprestar R$1 milhão, e ainda mais depois que soubemos que o município conseguiu 2 aditivos para asfaltar as ruas a custo zero. Outra pessoa indagou-me, e a questão do asfalto, como que fica? Eu falei, a questão do asfalto, pelo jeito o projeto passa em segundo turno. Não, do que já foi feito. Eu falei, fica despreocupado. Tem 5 anos, eu vou esperar aguardar um pouco mais de defeito, porque, né, era para fazer asfalto ou casca de ovo, a pessoa perguntou para mim. Observem vocês, vereadores aí, a população em si, onde podemos elencar que esse asfalto que foi feito tem 3,5 centímetros de espessura, conforme o processo estatório demanda? Aonde? Vamos gastar dinheiro público, vamos emprestar R$1 milhão, dinheiro de imposto, que todo santo dia a pessoa sai de manhã para trabalhar, chega à tarde em casa, tem as suas responsabilidades para fazer isso que foi feito. Cadê a fiscalização dessa obra? E das que virão? Será que terá mais proximidade da fiscalização? Será que terá mais responsabilidade? Eu não me preocupo muito por enquanto, porque amanhã eu posso pegar,
fazer um relatório sobre isso. Eu tenho já uma documentação guardada, tanto para o Ministério Público, para o Ministério Público apurar essa questão. Não há necessidade, não tem precisão, não é momento adequado. Conforme já falei na reunião anterior, a própria Prefeitura me dá o embasamento para votar contrário ao projeto de lei. Interessante, vereadora Suelene Almeida, vereadora Cláudia Cristina de Rimissá, vocês falaram que o prazo está normalmente, só mudou de gestor. Como que se explica, então, o cancelamento do pagamento de aluguel social pelo Centro de Referência de Assistência Social? Eu sei por quê. Sabemos, aliás, não sei se todos os vereadores sabem, mas é obrigação saber. Vossa Senhoria, senhor presidente, pediu uma documentação para o ex-diretor daquele departamento e até agora acho que Vossa Senhoria não recebeu essa documentação. Não, então o CRAS também não está como era. Não está tendo pagamento do aluguel social. Interessante que alguns contratos mencionavam o pagamento até outubro, novembro de 2015 e foram suspensos em julho. Logo que eclodiu as denúncias do mau uso do dinheiro público. Mau uso. Isso eu posso provar para quem quiser. Tenho a documentação guardada, investiguei nas pastas que são obrigadas a vir a esta casa. Só vem porque são obrigadas. Ou seja, como que eu vou confiar meu voto para uma administração que mal consegue fiscalizar um aluguel social? Como que eu vou confiar um empréstimo de R$1 milhão para uma administração que não consegue mal fiscalizar uma obra que já foi executada a custo zero, o que dirá de R$1 milhão? Obrigado. Com a palavra o vereador João Francisco da Silva. Digníssimo senhor presidente da Câmara, Joaquim Felício Simões Filho, boa noite. Boa noite. Digníssima senhora Cláudia Cristina de Limissá, vice-presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão, boa noite. Digníssima senhora Suelene Almeida, secretária da mesa diretora, boa noite. Digníssimos senhores colegas vereadores e vereadoras, boa noite. Boa noite. Vou falar pouco, apenas quero agradecer à Rádio Difusora Ouro Fino por estar colaborando com a nossa Câmara Municipal, nossa Casa de Lei. Como nosso amigo digníssimo vereador José Raimundo falou, já tem passado e vai passar mais vezes, né? Até esse ano, até quem vê aí uma solução para que possamos aí contratar uma emissora de rádio para poder transmitir as nossas reuniões. Mas de qualquer maneira, quero deixar meus agradecimentos à Difusora de Ouro Fino, aos ouvintes de Ouro Fino, aos ouvintes de Bueno Brandão e também da zona rural. O meu boa noite a todos e muito obrigado pela palavra. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 030/2015, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 030/2015. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Não. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Não. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 030/2015 foi aprovado em segundo turno por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei número 031/2015, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Bueno Brandão, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e da outras providências. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 031/2015. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. visto a dispensa da leitura do projeto, pelo menos vou fazer uma relação sobre a justificativa do projeto, porque às vezes essa justificativa ela é a face do projeto, ela traz mais ou menos o que o projeto quer explanar.
tem a presente proposição, o intuito de regulamentar o município de Bueno Brandão, o Sistema Municipal de Cultura, que tem por finalidade promover o desenvolvimento humano, social e econômico no pleno exercício dos direitos culturais. Veja-se que o governo federal criou o Sistema Nacional de Cultura e quer que cada estado, que cada município também tenha o seu próprio sistema. Assim, o Sistema Municipal de Cultura vem se tornando um pré-requisito para se cadastrar em projetos federais ou estaduais, e se o município de Bueno Brandão pretende se cadastrar em algum destes projetos, deve fazer a devida adequação à sua legislação. Ressalte-se a lei do Procultura, que no capítulo sobre o financiamento do Sistema Nacional de Cultura, estabelece que a União destinará, no mínimo, 30% dos recursos do Fundo Nacional de Cultura aos estados, municípios e ao Distrito Federal, por meio de transferência a fundos públicos. A transferência é condicionada à existência, nos respectivos entes federados, de Plano de Cultura, Fundo de Cultura e Conselho de Política Cultural, com representação da sociedade, eleita democraticamente. O governo federal já possui todos os componentes do sistema, à exceção da Comissão Intergestores Tripartite, que tem estreita relação com a instituição dos estados, das comissões intergestores bipartite. E a tendência natural é que os estados e municípios acompanhem essa trajetória. Pelas novas regras, os primeiros beneficiados serão os municípios que saírem na frente e constituírem seus sistemas municipais de cultura. E ainda, certamente o Sistema Municipal de Cultura será um instrumento capaz de promover uma grande mudança qualitativa na gestão pública da cultura em nosso município e criar as condições para a cultura deixar de ser um componente periférico para ocupar definitivamente seu espaço como um dos vetores centrais no processo de desenvolvimento do nosso município. É, pois, com imensa satisfação que encaminha o presente projeto de lei aos cuidados desta ilustre Câmara Municipal, para que dela conheça e, afinal, aprovem-na. Atenciosamente, Danilo Amâncio Alberto Costa, prefeito municipal. Se pegarmos o findar do parágrafo 2º, né, aonde ele fala, se o município de Bueno Brandão pretende se cadastrar em algum desses projetos, deve fazer a devida adequação à sua legislação. Início do 3º, ressalte-se a lei do Procultura, que no capítulo sobre o financiamento do Sistema Nacional de Cultura estabelece que a União destinará no mínimo 30% dos recursos do Fundo Nacional de Cultura aos estados e municípios por meio de transferência a fundos públicos. Ou seja, o município só terá direito a essas transferências se ele tiver a lei específica ao assunto, à matéria. Ou seja, é necessário aprovar, né, o presente projeto de lei. O restante vai muito de gestão, né, a participação democrática, a colocação do projeto que vai tornar-se lei em efetivo funcionamento. Isso vai muito da gestão. É claro que não é tão simples assim, né, para uma cidade onde a cultura não é muito difundida, não é muito valorizada. Haja vista, por exemplo, a dificuldade que se tem para reformar o Casarão do Ramalho, por exemplo, que é um dos poucos patrimônios culturais que sobraram, patrimônios históricos e culturais que sobraram nesse município. Né? Outra situação próxima disso, outra circunstância próxima, aquele antigo casarão localizado no fim da rua Barão de Campo Bicho, que foi demolido há um tempo, né? Também tinha uma história e tanto, né? Com um modo de construção bem diferente de hoje, né? Com um estilo bem diferente, não sabia se é um renascentista, um barroco, é totalmente diferente. Ou seja, haja vista o Casarão Ramalho, a dificuldade que é para fazer a reforma. E lá não seria uma reforma, né? Seria uma recuperação total. Porque reformar uma coisa, recuperar totalmente a outra, né? Tem outro termo que agora não me advém. Restauração, obrigado. Não estava me adivinhando o termo. Então, é importante, tudo que for recurso do governo federal e do município, poder ter um alcance é importante. Então, se é dependente de uma aprovação de um projeto de lei, vamos fazê-lo. Né? Quem sai ganhando com isso é o município, quem sai ganhando com isso é a população. Senhor presidente? Com a palavra ao vereador José Raimundo de Castro. Também vou justificar o meu voto, favorável, lógico, né, que a gente temos que
aprovando, porque é uma necessidade, que isso é uma política do governo também, né? Um programa de governo que tem municipalizado todas as ações, né? Saúde, educação, agora cultura, né? Através desta lei, eles estão fazendo o quê? Eles estão criando um Fundo Municipal de Cultura, né? Que é no artigo 47. Fica criado o Fundo Municipal de Cultura, vinculado ao Departamento Municipal de Cultura como fundo de natureza contábil e financeira, com prazo indeterminado de duração, de acordo com as regras definidas nesta lei. E também estamos aprovando o Plano Municipal de Cultura, que o Plano Municipal de Cultura ele tem uma duração decenal, né, 10 anos, né, é um instrumento de planejamento estratégico que organiza, regulamenta e norteia a execução da política municipal de cultura, as perspectivas do Sistema Municipal de Cultura, artigo 44. Existe também, que a gente tem participado, o pessoal tem conhecimento, a assistência social já fez as suas conferências municipais, a educação faz a conferência municipal, a saúde conferência municipal, a cultura também vai ter a sua conferência municipal. A Conferência Municipal da Cultura constitui-se em uma instância de participação social em que ocorre a articulação entre o governo municipal e a sociedade civil, por meio de organizações culturais e segmentos sociais, para analisar a conjuntura da área cultural no município e propor diretrizes para a formulação das políticas públicas de cultura, que comporão o Plano Municipal de Cultura. Portanto, a população, a participação popular, né, nesse projeto. E também estamos aqui criando o Conselho Municipal de Política de Cultura, que será constituído por membros titulares igual número de suplentes, representantes do poder público e da sociedade civil, com a seguinte composição: 2 representantes do Executivo Municipal, 2 representantes do Conselho Municipal de Turismo, 2 representantes do Poder Legislativo, 2 representantes da Associação Comercial e Industrial de Serviços de Bueno Brandão, 2 representantes do segmento turístico, como de hotelaria e alimentação, 2 professores de Geografia, História ou Biologia e 2 representantes do Conselho Municipal da Defesa Civil. Temos que aprovar, eu acredito que até deva passar por unanimidade, né, porque isso é interessante ao município, e nós, como município, temos vários, né, prosseguimentos, e a cultura é um deles, então nós temos que votar a favor. Muito obrigado. Permite-me uma parte? Com certeza. É importante essa composição, sem dúvida, mas o que deixa, por exemplo, é claro que o papel, a parte teórica, ela é simples até, ela é fácil, principalmente para quem tem um entendimento para poder promover. E com certeza um projeto desse daqui, ele já deve ter um parâmetro, né, de outros locais, talvez até do próprio governo estadual, do próprio governo federal, que geralmente eles mandam esse tipo de projeto. 2 representantes do Conselho Municipal de Defesa Civil, aí que já começa a dificuldade. Você pensa a CONDEC, né? O CONDEC com o Conselho Municipal de Defesa Civil. O nosso CONDEC hoje, eu posso falar para vocês que ele é desativado, ocioso. Totalmente ocioso. Se vocês me perguntarem hoje, igual já me perguntaram, quem é componente do CONDEC hoje? Esse dia eu peguei, fiz uma ligação na prefeitura, perguntei quem era o componente para poder responder para a pessoa. Os integrantes da prefeitura executiva não souberam responder. Ou seja, nós temos a lei de 2007 que aprova o CONDEC, temos uma lei de 2008 que é regulamento mesmo, e hoje está ocioso, ou seja, no papel, na teoria, muito bonito, muito fácil. Né? Por exemplo, não vou citar nome para ficar imoral, mas teve uma funcionária da prefeitura que foi em Belo Horizonte em 2014, no início, e gastou R$ 1.500 para fazer um curso de defesa civil. E hoje nem parte mais desta pasta faz. Claro que, né? Eu já falei, não vou mencionar o nome aqui, mas olha o desperdício de dinheiro público. Agora, como que a gente como que o executivo vai compor 2 integrantes do Conselho Municipal de Defesa Civil? Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina Tinemissá, vice-presidente da mesa. Só um comentário sobre o projeto, dizer que eu sou a favor do projeto e a justificativa, o vereador já falou bem sobre a justificativa
né, a importância de nós estarmos aprovando esse projeto. Ele regulamenta o município de Bueno Brandão junto ao Sistema Nacional de Cultura, né, Fundo Nacional de Cultura aí do Governo Federal, que a União pode destinar até 30% através aí dos programas, dos projetos, e para que a gente angarar aí futuramente recursos através do governo estadual, federal, é muito importante que a gente crie o nosso fundo, né, municipal de cultura. Então, a cultura, ela vem, eu acho que muito bem representada aí em nome do diretor do Departamento da Cultura, o Gerson Voss. Tenho feito aí um trabalho, né, belíssimo trabalho, representando a cultura, mas é um departamento assim que talvez não é muito, né, valorizado. Eu acho que tinha que valorizar, né, mais. Então, a gente tem sim que aprovar, sou a favor, e que venham, né, novos projetos para ganhar novos recursos. Eu sou a favor. Obrigada. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 031/2015, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 031/2015. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Mimissá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. Projeto de lei número 031/2015 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei número 032/2015, que dá denominação à creche municipal Dr. Elzio Barbosa de Alencar. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica denominada Creche Municipal Dr. Elzio Barbosa de Alencar. A creche municipal está sendo construída na rua Vale Verde, sem número, no bairro Brigagão, nessa cidade de Bueno Brandão, Minas Gerais. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 13 de novembro de 2015, Danilo Manso Alberto Costa, Prefeito Municipal. Justificativa. Em a presente proposição, o intuito de homenagear o Dr. Elzio Barbosa de Alencar, denominado a creche municipal que está sendo construída em nossa cidade com o seu nome. Elzio Barbosa de Alencar nasceu no dia 24 de dezembro de 1926 em Iguatumá, Minas Gerais, filho de Lampeberg Passos de Alencar e Maria Adélia Garcia Barbosa. Maria Adélia Garcia Barbosa. Estudou e ratificou-se em Belo Horizonte como funcionário do Banco Nacional de Minas Gerais. Veio transferido para Bueno Brandão em maio de 1948, onde conheceu Nelida, o grande amor de sua vida, com quem viria a casar-se em 1953 e teve 2 filhos. Ao ser novamente transferido, desta vez para Divinópolis, demitiu-se e, mesmo desempregado, não arredou o pé em Bueno Brandão, onde permaneceu para todo o sempre. Trabalhou também no IBGE, formou-se em Direito e foi também delegado de polícia. Dr. Elzio, como era conhecido, foi prefeito em Bueno Brandão de janeiro de 1983 a dezembro de 1988, quando então construiu a primeira creche em nossa cidade, que mais tarde se transformou em escola municipal. Também foi vice-prefeito por mais 3 mandatos, 1993 a 1996, e de 2015 a 2012. Poeta que era, quando concorreu à prefeitura em 1982, como não tinha dinheiro para gastar, ele distribuía trovas à população. E é o único caso, talvez, de alguém que se elegeu prefeito de uma cidade, alicerçando toda a sua campanha em trovas. Rio das Águas de Cristo,
regando sábia doutrina, carimba certo o meu visto para a morada divina. O meu fato, viver só, o passado recordando, eu caminho sob o pó, que a saudade vai soprando. A imponência do teu porte, e o sorriso da floração, e o sorriso em floração, carimbo o meu passaporte para o mundo de paixão. Dr. Elcio sempre lutou pelo progresso de nossa cidade. Entre seus muitos feitos, citamos alguns. Foi tesoureiro da construção da Igreja São Benedito, foi o fundador do time Gabiroba Futebol Clube, juntamente com o senhor Paulo Anderli e Aritibano Rossi. Ajudou a fundar o ginásio. Ele lutou para que viesse a primeira verba para a construção do Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, na gestão do então prefeito Dr. Simonides Lotti. Falecido em 26 de agosto de 2013, Dr. Elcio, amante dos livros e das crianças, cidadão buero-brandense de coração, deixou com certeza seu nome marcado na história de Bouro Brandão e no coração de nossa população, sendo merecedor desta homenagem. É, pois, com imensa satisfação que caminha o presente projeto de lei aos cuidados dessa ilustre Câmara Municipal para que a dela conheça e, afinal, aprove-na. Atenciosamente, Camilo Amâncio Alberto Costa, Prefeito Municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 032/2015. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Digníssimo senhor presidente, Com a palavra ao vereador João Francisco da Silva. muito obrigado pelas palavras. Eu quero deixar aqui meu agradecimento a esse projeto. Eu vou votar a favor e sei que todos vão votar a favor. Jamais nós íamos votar contra. O Dr. Elcio Barbosa de Alencar foi uma pessoa excelente aqui em Bueno Brandão. Num mandato de 6 anos, que lembro muito bem, como delegado de Bueno Brandão também, como professor aqui em Bueno Brandão, trabalhou muito por Bueno Brandão. Então, é muito certo esse projeto que vamos votar. Com certeza disso já vai ser aprovado por unanimidade, porque é muito importante. Meu voto vai ser a favor. Gostei desse projeto. Então, até agradeço por vir esse projeto nessa hora tão importante, lembrar de uma pessoa tão importante para Bueno Brandão, que trabalhou muitos anos como prefeito, como professor, como falei, dando a sua vida por Bueno Brandão. Então, meu voto vai ser a favor e muito obrigado pela palavra. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Santo. Dizer também, minha colocação, que eu sou a favor desse projeto. Eu acho que mais que justo é homenagear o Dr. Elcio Barbosa de Alencar, que fez tanto no Bueno Brandão, né, vindo de outra cidade e se radicou aqui em Bueno Brandão, casou-se aqui em Bueno Brandão, mesmo desempregado, não quis ir embora daqui da cidade e participou de várias, né, como aqui na justificativa, né, foi tesoureiro aí na construção da Igreja São Benedito, né, também fundador do time do Gabiroba. Ajudou aí a fundar o ginásio, também ajudou aí a arrecadar dinheiro para a construção do hospital. Então, ele fez muito por Bueno Brandão. Mais que justo é homenageá-lo, né, com o nome da creche. Inclusive, na época que ele foi prefeito, de 1983 a 1988, ele construiu a escola Jardim Campo Bicho, lá era para ser creche, né? Então, depois foi transformado em escola. Então, mais que justo homenagear ele, né? O nome da creche, a nova creche vai ser construída, dá homenagem ao nome dele. Então, é isso, eu sou a favor, mais que justo. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Solene Almeida. Depois, com certeza, a vereadora Zé Raimundo. A palavra, senhora Conselheira. Realmente uma grande homenagem ao Dr. Elcio. E, como diz o seu João, ele não só foi fundador do ginásio, como ele foi professor de ciências. Inclusive, fui aluna dele nessa época. E também devo muito a ele. Estou hoje na prefeitura desde 88, foi porque ele me deu emprego, né? Estou até hoje.
devo muito a ele também meu primeiro emprego, que ele estou hoje. Agora, quanto à creche, eu fiz isso aqui, né? É o seguinte, né? A criança realmente, né, de 0 a 3 anos, né? É um grande passo na educação, mesmo que eles não tenham lá e não vão ser assim, aquela educação assim, mas para eles é muito importante, porque eles, nessa idade é muito importante socializar, né, com outras crianças, nessa idade é muito importante, e lá eles vão ter tudo isso, e né, ter limites, porque realmente a creche em Moura Brandão é muito importante, né, pelo que o colega também já falou, aqui a gente tem as mães que trabalham fora, e a casa da criança não é uma creche. Então tem muitas que passam apertado, que a gente sabe que elas têm que trabalhar para ajudar no sustento da casa e não tem onde deixar as crianças, e não tem como pagar para alguém olhar a criança, já que ela vai trabalhar, né? Então ela não tem como pagar. Então a creche realmente é um grande passo, né, para a cidade de Moura Brandão, na nossa sociedade, né? Então eu sou a favor, sim, e para mim realmente é uma grande construção, um grande passo. A palavra ao vereador José Raimundo de Castro. Eu só também quero justificar, né, meu voto a favor e dizer o seguinte: Dr. Elzo Barbosa de Alencar é o único, talvez, de alguém que se elegeu prefeito de uma cidade alicerçada toda uma campanha em trovas. Nascido em dezembro de 1926 em Guatama, né, filho da Pemberg Passo de Alencar e Maria Adélia Garcia Barbosa. Estudou, radicou em Belo Horizonte como funcionário do Banco Nacional de Minas Gerais, transferiu para a agência de Bueno Brandão em maio de 1948, onde conheceu a dona Nélida Colli, com quem se casou em 1953 e teve 2 filhos. Ao ser transferido novamente para Divinópolis, demitiu-se o mesmo desempregado, não arredou o pé de Bueno Brandão, onde permaneceu para todo e sempre, onde fez uma grande amizade. Trabalhou também no IBGE, formou-se em Direito e foi delegado de polícia. Inédita a vitória à prefeitura ocorreu em 82, concorrendo com outros 3 tradicionais adversários políticos. Dr. Elzo foi prefeito municipal de janeiro de 83 a dezembro de 88, depois foi vice-prefeito por mais 3 mandatos, de 93 a 96, de 2005 a 2008, de 2009 a 2012, pelo Partido dos Democratas, né? Ele até tem o prazer de ser o presidente, né? Na última candidatura dele, nós fomos convencê-lo a ser vice-prefeito, né? Que nos recebeu muito bem, uma pessoa que deu muito carinho para nós, né? Quem não lembra do Dr. Elzo, parabenizando todos, né? Ele sabia a grande data de aniversário de quase que de toda a população de Bueno Brandão, né? Na justificativa, até a fundação do time da Gabirova, é a proximidade até com a minha família, né? Ele era compadre do meu avô, ia lá comer os torresmos da comadre Maria, né? Lá na Gabirova, ele e o seu Paulo Anderno. Foi onde surgiu isso. Então ele deixou muitas amizades, né? E o pessoal tem muita recordação dele mesmo. No dia 12 de janeiro de 63, Dr. Elzo também foi eleito o primeiro provedor do Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus para o período de 12 de 1 de 1963 a 12 de 1 de 1965, sendo reeleito em 7 de 1 de 65 para o período de 13 de 1 de 65 a 12 de 1 de 67, período em que foi iniciada a construção do prédio do Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. O projeto é interessante, que até a vereadora Cláudia citou, na justificativa também da construção da creche, né? Olha que interessante, ele, como prefeito, ele construiu a creche. Como provedor do hospital, ele participou também da aquisição do terreno onde está sendo construída a nova creche. A escritura está aqui, datada do dia 17 de 6 de 1963. Então ele foi eleito
em janeiro de 63, e em junho ele participou da compra do terreno onde a nova creche está sendo construída. Nada mais justo do que esta homenagem a ele. Ele começou construindo a creche, transformou numa escola, mas ele teve a participação na compra do terreno onde está sendo construída a nova creche. Vindo a falecer no dia 26 de agosto de 2013. É com muito prazer que vou votar a favor, dizendo sim, porque o Dr. Elcio é um merecedor desta homenagem. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Ele chegava, perguntava para a gente, eu me sinto envaidecido porque eu trabalhei 4 anos na prefeitura e trabalhei com ele quando ele era vice-prefeito. Então, até mesmo no afastamento do prefeito, por questões, ele assumiu o cargo, às vezes quando o Dr. Jair Asgar se encontrava, ele também sempre estava na prefeitura. A primeira coisa que ele olhava para a gente e perguntava, você sabe lutar boxe? Eu fui lutador de boxe. Né? Também era um grande namorador, né? Sempre trovava, ele via as meninas, já trovava alguns poemas e tal. Sempre gostou de agradar as mulheres. Sempre foi muito, ele sempre teve essa proximidade, sempre se deu muito bem nesse sentido. Era uma pessoa bastante romântica, talvez são poucos que a gente encontra naquele estilo. Né? Eu fico um pouco inconformado, vamos falar outra palavra, com a incompetência de certos órgãos, certas entidades. Eu falei com o Elzinho, né? O El José de Alencar, um dos filhos dele, né? O outro é o Helder, por sinal, excelentes pessoas, né? Não tem como serem diferentes, né? Haja visto o pai e a mãe que tiveram. E fiz uma tentativa de colocar o nome do Dr. Elzo na rodovia que compreende a rodovia MG 295, compreendida dentro do nosso município, o trecho compreendido dentro do município. Por quê? Se a gente observar, por exemplo, a MG 295, quando ela tem seu término no município de Confidência, a gente passa lá, tem uma placa rodovia Otacílio Bonamiche. Eu gostaria de saber, né? Mandei um e-mail para o DR de Minas Gerais para saber quais eram os trâmites necessários, ou seria apenas um projeto de lei municipal. Entendo que não, que como ali é prerrogativa do Estado, a gente não poderia ter essa intervenção. Não gostaria de saber qual, né? Infelizmente, nem a resposta eu obtive. Até isso, quando fui na audiência pública, final de junho, final de julho, não me lembro, sobre a MG 290, e o Sebastião Elias de Oliveira estava presente naquela audiência pública, eu falei para ele, falei diretamente para ele, eu falei, né, se quer um e-mail você não responde, o que dirá de fazer uma melhoria tão abrangente numa rodovia tão importante? De tal é a minha indignação em relação à incompetência de certos órgãos. O Dr. Elzo merece, se não conseguir até então na rodovia, nomear a rodovia com o seu nome, então a creche é mais do que justo. Só que tem uma questão, eu acho que todas as homenagens são justas e quando se trata de homenagem tem que tomar mais cuidado ainda com o que escreve. Ninguém observou esse fato, mas olha pra vocês verem a justificativa. É claro que isso não vai derrubar a homenagem ao Dr. Elzo, mas olha, cá para nós. O Dr. Elzo, como era conhecido, foi prefeito de Bueno Brandão de janeiro de 1983 a dezembro de 1988, quando então construiu a primeira creche de nossa cidade, que mais tarde se transformou em escola municipal. Também foi vice-prefeito por 3 mandatos, 1993 a 1996, e de 2015 a 2012. Quem foi vice-prefeito hoje? Pelo amor de Deus. A pessoa que faz a justificativa dessa aqui assim, não tem cabimento. O vereador José Raimundo de Castro foi muito claro aqui. Ele foi vice-prefeito, além de 1993 a 1996, pelo segundo mandato, de 2005 a 2008, terceiro mandato, de 2009 a 2012. Você pega um cidadão que vai pegar uma justificativa dessa daqui, que vai, isso aqui é publicado, ler isso daqui, ele vai entender o quê? Então, por favor, no momento, a assessoria jurídica da Câmara, ver se nós podemos fazer essa operação aqui, por nossa prerrogativa, ou solicita ao Executivo, por tratar-se da justificativa, né, não traz um prejuízo ao projeto,
Mas é uma falta de respeito com o homem que tanto fez por esta cidade, por este município. Não pode ser tratado dessa forma, tem que tomar cuidado, mais cuidado do que escreve do que assina. Por favor, então, está feita a correção? Por favor, está feita a correção e né, está aí, por gentileza, que se faça a correção, que é mais do que correto, é merecido. Por favor. Eu acredito que, como o senhor falou, ou que parte a correção deles lá, ou também que poderemos fazer a nossa correção, na redação final, a gente também vai estar corrigindo. Aqui, eu acredito que foi um erro de digitação, mas aí, como o vereador José Raimundo citou outra data, né? 2005 a 2008, isso? 2009? 2005 a 2008, 2009 a 2012. Então, aí esqueceram dessa data, que é muito importante também. Eu acredito que podemos acrescentar e consertar. Eu acredito que aqui seja um erro mesmo de digitação, que tem que ser consertado. Fique à vontade. E também eu fiz a questão de colocar, porque são dois mandatos distintos, né? Sim. Perdão, ele foi vice-prefeito de 2005 a 2008 e de 2009 a 2012 o segundo mandato. Então, fica bem claro. E só queria fazer a colocação também. Eu tive a oportunidade também de ser presidente do partido e pedir para eles ir na casa dele, com a população, né, várias pessoas, para que ele fosse candidato a vice-prefeito, que ele estava, na época estava meio assim e tal, mas conseguiu, os amigos deles, né, da época dele, foram juntos, eles conseguimos, né, que ele fosse novamente candidato a vice-prefeito e tal, e tive a oportunidade de trabalhar com ele, que também eu era gestor de saúde nessa época. E por 2 vezes que ele substituiu o prefeito Jair, eu saí com ele várias visitas, né, aí na roça, nas cidades vizinhas e tal. É uma pessoa que merece todo o respeito nosso e, sabe, sem discussão, não tem, né. A creche também, se essa homenagem que você está tentando através da Estrada Civil, seria ótimo, sabe? É uma pessoa que realmente merece, né. A gente viu aí os traçados, pela história do acontecido, é uma pessoa que, sem discussão, né, merece homenagem da melhor forma possível, né? É uma pessoa que deixou exemplos. A minha família é muito ligada, era muito ligada a ele, né? São de dentro, ele era de dentro da casa do meu avô, da minha avó, dos meus tios, né? Então, é uma pessoa muito dada a ele, né? E com isso, ele deixou muito, né? Me recordo até, né? O vereador João Francisco, né? O velório dele foi nesta casa, né? Nós ficamos aqui, aí junto com a família, né? Tal. Então, ele deixou, naquele momento foi uma tristeza a perda dele, né? Mas com o tempo vai indo, cicatriza, né? A família também, e assim, né? Mas hoje nós estamos aqui homenageando ele. E graças a Deus ele foi um excelente prefeito, vice-prefeito, cidadão, professor, advogado, delegado e também cidadão e amigo, né? Com a palavra, a vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Eu também quero homenagear o doutor Elcio. Tem uma história até. Conheci ele há pouco tempo. Um dia estava passando na rua na casa dele, ele chamou eu para dentro, está aqui comigo, quem quiser ver. Nós lembro de dar uma medalha de Nossa Senhora para mim, deu hoje. Ele me deu. Conheci ele há pouco tempo, aí foi um excelente. Está aqui, quem quiser ver, ele foi. Nunca saiu do bolso, me deu e ele me deu. Está aqui, se vocês quiserem ver. Homenagem assim, devolve assim. Eu peço a vice-presidente Cláudia Cristina de Lima que assuma, por gentileza. Com a palavra, primeiro, de vice-vereador Joaquim Felício Simões Filho. Obrigado. Sobre o doutor Elcio de Barbosa de Alencar, eu assino embaixo tudo que foi dito sobre ele, porque doutor Elcio é sinônimo de simplicidade e inteligência. E como ele fazia tudo com muita competência, além de tudo isso que os senhores já disseram, ele também foi poeta. E tem seu nome na Academia de Letras de Minas Gerais. Então, uma grande pessoa, justa homenagem. E sobre a creche, eu quero dizer que
quiser, essa creche vai ser uma realidade aqui na nossa cidade. Eu prometo estar lutando também, tá? Cobrando dos deputados que são da base do governo, que eu já tenho conversado sobre essa creche, porque, como já foi bendito aí pelo vereador José Raimundo, é um programa do governo federal, e a gente tem sempre escutado ou assistido pela TV, que fala da mãe trabalhadora, auxiliar, no caso, a mãe trabalhadora, e vai ser bem-vinda no nosso município. Não vai, eu não vou medir esforço, correr atrás, apesar de ser tão pequeno aqui, mas eu vou estar cobrando junto, como já disse, os deputados da base do governo, que eu já tenho conversado, que eles prometeram ajudar para a construção dessa creche. Senhor, só uma parte. Sim. Quanto à hora que eu coloquei da creche, não é que eu sou contra a creche. Veja bem, a maneira que eu coloquei, que eu acho a dificuldade financeira. Lógico que a creche, eu também acredito que ela vai ser uma realidade. Ou que seja desse mandato ou no outro mandato, isso ela vai ser, né? Não é essa dúvida. Devido à crise, que eu acreditaria que é o seguinte, já que nós temos o recurso para asfaltar a cidade a custo zero, esse recurso poderia estar sendo um financiamento autorizado, convênio e tal. Se atrasasse isso para o ano que vem e tal, esse recurso do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, ele só vai chegar aos cofres da Prefeitura a partir de julho do ano que vem. Né? Até lá, vai agora para as análises e tal, então vai ser liberado a partir de julho. Né? Agosto, de julho para frente. Como já temos o recurso para o asfaltamento, então, na minha opinião, ele poderia ter invertido esse projeto e deixar ele aprovado. Ou até 2 projetos aprovados. E optasse lá na frente. Eu, para a construção da creche, esse 1 milhão, com certeza eu votaria a favor. Né? Porque eu quero que essa creche seja uma realidade. Que eu votei no Plano Municipal de Saúde. Não é que eu sou contra a creche e estou torcendo para não dar certo, não. Eu quero que dê certo, né? E se precisar da minha ajuda, que também os deputados dos quais nós votamos, né? Tanto federal como estadual, eles são da base do governo também. Se precisar da nossa ajuda, nós também estamos à disposição. Convido o presidente para assumir a sua cadeira. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 032/2015, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 032/2015. Vereador Antônio Daniel da Silva? Sim. Vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Issá? Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso? Sim. Vereador João Francisco da Silva? Sim. Vereador José Raimundo de Castro? Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos? Sim. Vereadora Suelênia Almeida? Sim. O projeto de lei número 032/2015 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do requerimento número 025/2015. Ao senhor presidente, Joaquim Felício Simões Filho, Câmara Municipal de Brandão, Minas Gerais. Venho, por meio deste, solicitar o envio de ofício à empresa Energisa, informando o que se segue. Os integrantes e colaboradores da comunidade Finécios agenciaram um requerimento em anexo, solicitando de forma gratuita motivos já explanados no referido requerimento, a remoção de um poste com energia elétrica de baixa tensão, situado entre uma igreja em construção, adaptada de uma antiga edícula e um galpão para reuniões. O mesmo está bem no centro de um acesso utilizado também por veículos, conforme relatório fotográfico anexo, podendo causar acidentes. Diante a circunstância, a visita ao local comprovou o fundamento da aludida remoção. O exposto agora é trazido à apreciação dos demais edis, a sequência dos imperativos trâmites. Sem mais um momento, subscrevo-me Antônio Marcos Martins, vereador da 17ª legislatura.
Em votação em turno único, o requerimento número 025/2015. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da indicação número 051/2015. Ao senhor presidente, Joaquim Felício Simões Filho, Câmara Municipal de Brandão, Minas Gerais, vem por meio desta solicitar o envio de ofício ao prefeito municipal para que se avalie, junto ao departamento competente, a aquisição de aparelho analisador de autoemissões. O mesmo foi pesquisado no site do governo, @vitasons.com.br. Esse é utilizado no teste da orelhinha. O referido teste efetua-se principalmente em recém-nascidos, diagnosticando possíveis distorções do sistema auditivo. O mesmo deve ser acompanhado por fonoaudiólogo profissional que o município de Bom Brandão já dispõe em seu quadro de servidores. Dessa maneira, a supracitada aquisição faz-se importantíssima, pois evita o deslocamento da população para outros municípios, praticando bem-estar, economia e conforto, valorizando os cidadãos e diagnósticos mais precoces, os quais levam a tratamentos mais eficientes. Sem mais para o momento, subscrevo Antônio Marcos Martins, vereador da 17ª Legislatura. Em votação em turno único, a indicação número 051/2015. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da indicação número 052/2015. Excelentíssimos senhores vereadores, o presidente da Câmara Municipal, com amparo no regimento interno, artigo 207, indica ao senhor prefeito municipal que providencie, junto ao setor competente, a feitura de um bueiro no popularmente conhecido Morro do Macaco, nas proximidades da residência do senhor Toninho Iguato, no bairro Sertãozinho. Justifica-se o solicitado, pois as águas da chuva estão destruindo a estrada do morro acima mencionado. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bom Brandão, aos 19 dias do mês de novembro de 2015. Vereador Joaquim Felício Simões Filho, presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Em votação, em turno único, a indicação número 052/2015. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei número 030/2015, ora aprovado em segundo turno, será apreciada também a redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o devido parecer de redação final do referido projeto. Senhores vereadores, dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final do projeto de lei número 030/2015. Leitura pela primeira secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 030/2015. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 030/2015. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 030/2015, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 030/2015. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Senhores vereadores e senhoras vereadoras estão com a palavra. Senhor presidente, Com a palavra, vereador
Antônio Marcos Martins. Eu só quero solicitar a base, né, os senhores diretores da base, que essa indicação número 051, ela seja apreciada bem mais do que a parte teórica apenas, bem mais do que o papel. A maioria das indicações que a gente faz aqui é por obrigação a quem nos remete, a quem nos pede, a quem nos solicita. Isso daí, eu gostaria que um bueiro, conforme Vossa Senhoria solicitou, que a reforma de uma ponte, que uma operação tapa-buraco numa rua, que a limpeza das margens de uma outra estrada, que o alargamento daquela, fossem todas atendidas. Que nós todos tivéssemos sucesso naquilo que solicitamos. Né? Porque, na verdade, ganhamos com isso, ganhamos pontos com os leitores, sem dúvida que ganhamos, mas não só ganhamos pontos, que a população ganha em conjunto. Ganha mais a população do que realmente nós. Mas nós ganhamos também, porque a gente vai usufruir. Agora, nesse caso, dessa indicação 1051, ela transpassa um buraco na rua, ela transpassa uma estrada mais estreita, um bueiro a ser feito. Né? Isso daqui eu só vinha saber depois do nascimento da minha filha, que eu não sabia. Não tinha a menor noção disso daqui. Isso é solicitação de pediatra, solicitação dos próprios médicos, né, acompanhantes de gestantes, de pré-natal. Eles falam que é importante. Eu só tinha conhecimento do teste do pezinho, nem conhecimento do teste do olhinho eu tinha, né, mas o teste do olhinho já se faz aqui em Bueno Brandão. Então, a aquisição desse aparelho é importantíssimo. E interessante desse aparelho, que ele não serve apenas para fazer diagnóstico em recém-nascidos, em adultos também. Ou seja, é abrangente o uso dele. E não é um absurdo o aparelho. Eu andei investigando, vai custar na gama de 8, 9 mil, 10 mil reais. Ou seja, por município não é nada, mas para a população é muito. Então, eu gostaria que vocês, da base governista, usassem essa indicação, né, tirassem a indicação do papel e realmente trouxessem para a realidade. É importante para todos nós. Né? A gente fala, opa, eu tenho um veículo lá, não é muito novo, tal, tenho condição de levar a minha esposa, a minha filha, né, para fazer o teste. E aqueles que não têm condição, eu posso pagar. E aqueles que não podem pagar, e aí como que fica? Mas, então vamos trabalhar em conjunto, pelo menos nessa indicação, que ela é importante. Uma parte? Só para encerrar, vou ceder a parte, fica à vontade. E outra questão importante, às vezes votamos contra nos dois turnos do projeto, junto ao PDMG do empréstimo, e depois agora a gente vota a favor do parecer de redação final. Para quem é um pouco leigo sobre a questão, a gente vota o parecer de redação final. Né? Se a redação final do projeto está de acordo com as normas da língua portuguesa. A resumo é isso. Então, às vezes você pode parecer estranho, mas é somente isso. Né? Na verdade, a questão geral, concentrada, são os dois turnos que se apresentam os projetos. No caso, o projeto. Fica à vontade. Essa indicação do Marcos Martins da 51, isso aí precisa urgente mesmo. Eu vejo tantas mães saindo da roça, madrugada, com esse neném, a Pouso Alegre, fazer. Se puder, nossa, o mais rápido é, né? Você precisa mesmo. Isso aí bem colocado. Senhor presidente? Uma palavra aqui, o vereador Zé Raimundo, a vereadora Sueli Almeida, depois com certeza será dada a palavra. Boa noite, Lúcia. Seja bem-vinda. Então, os parabéns também para o vereador Dr. Marcos Martins. Né? E, realmente, a indicação todas as indicações, requerimentos são importantes, mas esse é a saúde das nossas crianças, né? São os futuros nossos, então, parabéns pela indicação. E assim, voltando, né, que eu já tinha falado, agora voltando um pouquinho atrás, né, na reunião, quando você comentou sobre o aluguel social, Isso. eu digo para você que está normal. Essa semana voltou, né, com a nova diretora lá, então nós voltamos a trabalhar, inclusive tem duas, né, a gente, não posso citar o nome aqui, mas se você passar no departamento, eu dou o nome das duas famílias, né, que a gente procurou casa, entrou no aluguel social, e estamos à procura de mais uma casa para mais uma família também, que entra com perfil no aluguel social. Então, voltou normal.
Senhor presidente, Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. quando eu fiz a colocação a respeito da creche e dos recursos financeiros, atrasos, foi com embasamento no que tem acontecido. Lá no momento eu só tinha 10 minutos, agora tem mais um pouco mais espaço, então eu vou complementar o meu raciocínio aqui. A construção da creche em Coqueiral, que está há mais de 2 anos atrasado. Olha o que eu disse o prefeito, isso está no G1, na Globo News, né? Agora, no dia 8 de outubro passado, numa audiência com o presidente do Fundeb, Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, Dr. Antônio Ildivan, ele nos recebeu muito bem, mostrou toda a documentação que ele tinha do município de Coqueiral. Inclusive, ele foi muito claro para mim e para as pessoas que estavam conosco na audiência. Fico com muito pesar de não conseguir liberar recursos. Resultado: a prefeitura não tem condições de tocar a obra, disse Arnaldo Lemes, prefeito Figueiredo de Coqueiral. Infelizmente ou felizmente, não sei, porque nós temos o terreno e a única maneira de levantar recursos para a conclusão da obra é vendendo o terreno da prefeitura. Não existe porque o próprio Ministério da Educação e o próprio Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação estão impedidos pela Controladoria Geral da União de liberar recursos para o Pró-Infância, disse o prefeito. Então isso, o próprio secretário de Educação disse que estão impedidos. Quando eu coloquei que a dificuldade, essas reportagens, é devido a isso, né? Que a gente está acompanhando e tal, o noticiário a gente tem acompanhado, a gente está vendo a dificuldade. Não que eu sou contra, como eu já coloquei agora há pouco, eu quero que a creche seja uma realidade. Então, o que eu vejo é o seguinte, que o município de Coqueiral está desfazendo de um patrimônio para concluir a creche. O município de Bueno Brandão tem um recurso a custo zero para fazer o asfalto e está pegando mais recurso emprestado para fazer a mesma obra. E talvez eles pudessem transferir esse recurso para a construção da creche. Sabemos que tem essa dificuldade. É isso que eu quis dizer quando eu fiz a colocação. Você me permite uma parte? Com certeza. Só para fazer sobre a Controladoria Geral da União, é o órgão que fiscaliza as obras, a liberação de recursos do governo federal. Tanto é que, se a gente trabalhar um pouco mais a denominação, Controladoria Geral da União. Talvez esse impedimento de liberação de novos recursos, talvez seja por investigação de recursos já liberados e não devidamente prestado conta. Talvez seja isso. Não posso afirmar. O prefeito ele explanou sobre o assunto, né? O prefeito de Coqueiral ele explanou sobre o assunto, mas ele não explicou o motivo, talvez, por que não está sendo liberado. Ele falou que não está sendo liberado. Talvez seja isso. Recursos já então liberados para alguns municípios desse Brasil, desse gigante Brasil, e aí esses recursos foram mal gastos, ou obras mal acabadas, ou nem iniciadas, dinheiro extraviado, nós não sabemos, e a Controladoria Geral da União, para que pudesse aprofundar, talvez, aprofundar a investigação, ela proibiu o governo de liberar dinheiro para a construção de creches do programa Pro Infância. Entendo eu assim dessa maneira, né? É uma suposição de minha parte, porque, caso contrário, se existe um orçamento do governo federal e o governo federal, ele fez a promessa realmente de construção, eu não posso agora elencar nomes, mas é mais de 2.000 creches, não posso elencar números, mas é mais de 2.000 creches na época da eleição, do pleito eleitoral de 2014, mais uma vez, perdão, desculpe, 2014. Ou seja, para ele não é interessante ter recurso e não liberar. Algo de errado aconteceu para a Controladoria fazer esta proibição, este impedimento. Vou por esta linha de raciocínio. Só concluindo, Certo. É mais ou menos por aí mesmo, entendeu? Devido aí às operações da Lava Jato, outras operações que estão acontecendo e tal. Inclusive, tem até um comentário, vou deixar registrado, é reportagem, né? Eu estou apenas reproduzindo aqui, tá certo? Do jornal 247. Tá. O núcleo mais próximo da presidente Dilma Rousseff já admitiu que é preciso adequar sua posição oficial e reconhecer que o governo mudou radicalmente o discurso de campanha
para recuperar credibilidade junto aos eleitores e voltar a ter diálogo com a sociedade. A avaliação de auxiliares palaciano foi feita depois que o ex-presidente Lula da Silva carimbou o estelionato eleitoral da testa de Dilma. Na semana passada, em reunião do Diretório Nacional do PT, Lula afirmou que parte da atual crise política é resultado da, abre aspas, mudança de discurso do governo da presidente Dilma em relação às promessas feitas na campanha eleitoral do ano passado. Na avaliação de Lula, o presidente está fazendo exatamente o que afirmou que não faria, enquanto tentava conquistar mais um mandato. Então, é devido a essas crises, né, que infelizmente está acontecendo no país, né? Infelizmente, ontem uma nova crise, né? A gente não sabe onde vai parar, né? Então, a minha colocação é nesse sentido, que eu votei contra o projeto de 1 milhão devido a essa crise a qual nós estamos passando. O momento não é indicado, né? Agora, se fosse aí para concluir essa obra da creche, que é um compromisso do município que eu tenho que cumprir, com certeza eu correria o risco e votaria a favor. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá. É só um comentário. Vereador Jair fala que é sobre a pavimentação asfáltica. O projeto de lei, ele fala obras de infraestrutura urbana. Então, no projeto de lei, e todos sabem, a infraestrutura urbana, ela não inclui só a pavimentação asfáltica. Ela engloba uma série de coisas, séries de obras. Aí, praça, reforma de praça, construção de praça, a parte de mobilidade, rampas, asfaltamento de ruas, construção de pontes, iluminação pública. Não é só a pavimentação asfáltica. Na justificativa, sim, ele fala que é para a pavimentação de vias urbanas. Mas na justificativa, ele pode mudar isso daí depois. Ele pode mudar. Ele está falando, o que prende é a lei. Se ele coloca na lei que vai ser para pavimentação asfáltica, ele tem que fazer a pavimentação asfáltica. Mas a justificativa não. A justificativa não. Ele pode, amanhã depois, se cair uma ponte, se acontece um desastre, as praças são todas destruídas, ele vai gastar esse dinheiro na construção, na reforma dessa praça. Então, ele pode depois, ele pode colocar no que vai ser no projeto, no que ele vai gastar esse dinheiro. A justificativa, a lei prende, mas na justificativa não. O senhor presidente, para encerrar, eu não quero tirar a discussão. Eu só concluindo aqui. Tá. Então, eu vejo assim, do meu conhecimento, posso estar equivocado, posso estar errada, a lei sim prende. Se ele colocar na lei que vai ser a pavimentação asfáltica, ele é obrigatoriamente gastar esse dinheiro em pavimentação asfáltica. Mas obras de infraestrutura urbana engloba uma série de obras. Tudo que eu já falei na primeira reunião, na primeira votação, na segunda votação, estou repetindo de novo. Não é só a pavimentação asfáltica, né? Uma série de obras que precisa melhorar, precisa ser feito. Então, eu acredito que seja, né? Não é só gasto com pavimentação asfáltica. Engloba uma série de atividades, de obras que vai muito além. Eu peço. Sim, eu sei lá. É o seguinte, eu estou dizendo isso devido à justificativa e também o edital. Tá? Que no edital ele traz 4 condições. BDM urbaniza é a opção do município. Tá? BDMG cidade enquadra nessas que você disse. BDMG máquinas, aquisição de máquinas. E BDMG saneamento, que são essas que você colocou. Agora, pelo que foi dito, que o vereador João Francisco da Silva mesmo justificou, que o povo falou, e o pessoal falou lá que a primeira vez que ele votou contra, ele tinha votado contra o asfalto para lá do Rio. Lá não ia ter asfalto lá do Rio porque ele votou contra. Tá certo? Então, foi posto na cabeça da população que é asfalto. Né? Então, eu estou acreditando isso. Né? Existe um projeto e existe recursos para o asfaltamento. Agora, ele poderia ter optado aqui pelo saneamento. Poderia ter optado para a aquisição de maquinários.
construções de prédios, depende. O edital está salvo no meu pendrive, né? Já está um tempo, mas a gente poderia pôr aí. Eu salvei o edital inteirinho, né? E ele também, essa verba, como está, a linha de crédito estão abertas para os 853 municípios mineiros. O município identifica sua necessidade e pode utilizar de mais de uma linha de crédito, tá certo? Agora, aqui está determinado, mas já está alongando o tempo, eu vou deixar, mas pelo que está no projeto, pela justificativa, pelo comentário e pelo que foi dito ao excelentíssimo vereador, é asfalto, né? Pela justificativa dos vereadores que votaram a favor, é asfalto. Deixa eu só... posso concluir? Eu comecei. Então, o que eu disse aqui, realmente houve um erro aqui, eles colocaram que é sobre o asfalto, pavimentação de vias urbanas. Mas eu acredito que esse dinheiro vai ser só de movimento do asfalto, uma vez que já foi, vai ser licitado agora as ruas, inclusive houve várias indicações de vereadores que vão ser asfaltadas, são várias ruas que vão ser asfaltadas, e já foi... o nome agora. Que realmente o município conseguiu, fez um aditivo, desculpa, fugiu a palavra aqui, que vai ser asfaltadas. E esse recurso vai ser para melhorias, eu acredito que em várias obras que eu já citei. Não só, pode ser assim, outras ruas que vão ser pavimentadas, ótimo, mas não engloba só a pavimentação. Só que eu achei aqui, BDMG, máquinas para aquisição de máquinas rodoviárias e equipamentos para pavimentação, caminhões e tratores. BDMG Cidade, para construção, ampliação ou reforma de prédios públicos municipais e projetos de eficiência energética. Urbaniza, para mobilidade e drenagem. Saneamento, para soluções de abastecimento de água, esgoto, resíduos, etc. Então, são vários. Agora, o município poderia ter optado por mais de uma, não só para uma, né? Se você, um exemplo, se eu tivesse optado aqui para no caso aqui, saneamento, poderia estar resolvendo o problema de vários problemas que a gente tem aqui na cidade, né? Aí, já que conseguiu de recurso para o asfalto a custo zero, então vamos investir na outra área, onde a gente não tem recursos, nós temos carência. Peço que o senhor conclua. Eu vou receber aí a outra parte do senhor, porque o senhor já fez uso, mas eu vou, como o Zé Raimundo aproveitou. Um minuto apenas. A questão é a seguinte: todo projeto de lei ele tem que estar composto por sua justificativa. Seja na nomeação de ruas, seja na abertura de um crédito, seja ele suplementar, especial, extraordinário e assim por diante. Muita da parte da votação de um projeto de lei, a gente parte pela justificativa. Então, infelizmente, a gente tem que ser concreto, objetivo. Não é o projeto vir para apreciação, simplesmente votarmos, positivo ou negativo, isso é uma questão pessoal, subjetiva de cada um, e depois mudar-se a justificativa. Não pode ser assim. Outra coisa mais importante, mais objetiva que isso. Nas votações que a população esteve presente naquelas cadeiras, e olha para você ver como que é a situação. Infelizmente hoje não tem nenhum presente daquele local, o Vitor lá de cá, né? Ela, zona rural, mulher do vereador Donizete, né? A Luz, né? Rua São Benedito, nada a ver com pelo que expõe o projeto. Ou seja, então, usou-se de má fé conosco e com a população. Se for assim, então, vai me desculpar, mas é verdade. Porque a população veio aqui crente, correta, ciente que era pavimentação asfáltica. Colocaram na cabeça da população isso. Então, desculpa. Não pode alterar o justificativo depois do projeto pronto, aprovado. Só para concluir. Tá perfeito. Boa noite a todos. Obrigado. Eu, antes de terminar, só quero parabenizar o vereador Antônio Marcos pelo requerimento aí, indicação 51. E parabenizar o prefeito também, que na medida do possível ele tenha atendido alguns requerimentos e indicações, inclusive o que o senhor fez, o requerimento aí verbal lá, do passado, sobre a escola lá, e PSF, ele já limpou lá. Então, já vereador. Obrigado. Agradecido. Nada mais.
Donizete que fez, né, Donizete? A indicação sempre para limpar lá ao redor do PSF da Ponte Nova. O vereador Donizete fez sobre a reforma da escola e eu fiz sobre a questão da limpeza, já ficando consoante. Já foi atendido essa semana, então a gente tem que agradecer quando ele atende a gente aqui. Beleza. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Boa noite a todos. Boa noite.